dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Carlinha Barreto, irmãozão, explica sobre a intensidade e hipertrofia na musculação. Deixa eu formular o texto na mente. Bom, Carlinha, intensidade e hipertrofia é uma coisa que relaciona a nossa compreensão de que a contração do músculo, quando efetivada, com uma quantidade de tensão, ou seja, uma intensidade, e durante um determinado tempo ela se torna uma informação. E o nosso músculo ele reage a essa informação fazendo algumas modificações. Força, potência, velocidade, resistência e hipertrofia são basicamente as capacidades musculares que nós temos à disposição e que esse músculo vai gerar a partir dessa informação. A grande questão é que, diferente do que intuitivamente nós pensamos, né, não é a quantidade de cansaço que vai gerar um bom resultado, né? Ou seja, que delícia, mexerica. Então não é a quantidade de cansaço, não é o quanto você vai se colocar no seu limite físico que vai chegar numa situação de estímulo para sua hipertrofia. E sim, na verdade, você tem que imaginar um alvo, né? Porque você precisa de uma quantidade de estímulo também. Não é simplesmente de intensidade cresceu, senão a gente levantava, sei lá, 200 kg no agachamento uma vez e a nossa coxa, nosso glúteo, nosso quadril, nosso dorsal, tudo isso ia aumentar, e não é assim. Então tem que existir na intensidade um fator moderador que faça com que cada um de nós seja capaz de executar aquela tarefa mais e mais vezes, que é o que a gente chama de volume. Eu acho legal que o Tácito, ele tem o professor Tácito Júnior, ele tem uma definição muito interessante, né? A intensidade, né, na verdade, o peso é o rei da hipertrofia, mas o volume é a rainha, né? Se a gente não dá uma quantidade de repetição de informação, você não consegue ter uma modificação do que é o tamanho do músculo, principalmente o tamanho, tá? Então, todo treino que visa hipertrofia, ele não é um treino que você está pensando simplesmente na intensidade, é um treino que você está pensando no volume dele, na repetição com que você dá essa intensidade. E dessa forma, quando a gente percebe que existe uma repetição de informação, conseguimos entender que, além daquilo que a gente chama de tempo sob tensão, que define o tamanho do peso que você vai colocar no seu exercício, né? Eu digo tamanho porque é muito impressionante que quando a gente coloca bastante peso, assim, dá uma sensação de que a gente é ultra forte, tá? E dá aquela sensação de estou fazendo alguma coisa produtiva, né? Mas quando você tem essa quantidade de peso, né, que você está colocando no seu exercício, você tem como se fosse um limite para que a quantidade de movimentos que você faz, eles sejam suficientes para fazer com que o seu corpo entenda aquele estímulo como hipertrofia. Então, o que o profissional de educação física faz? Ele faz um cálculo, né, de força máxima para repetições, né, e ele chama isso 8 repetições máximas, 12 repetições máximas, 15 repetições máximas. E no contínuo de cargas, que é uma coisa que vocês aprenderiam se vocês fizessem um curso do Belmiro de Salles, né, nesse contínuo de cargas ou de pesos, né, vocês vão perceber que de 8 a 15 repetições, né, tá onde mora, né, o melhor estímulo para a hipertrofia, não só porque a quantidade de peso ela é adequada, e sim porque é uma quantidade de peso que
permite que você faça muitas repetições. Antes de entrar, claro, na resistência. Então, parece meio óbvio isso, né? Mas se você tem um exercício que você vai fazer 12 repetições máximas, isso não é apenas a definição do número de movimentos que você vai fazer, e sim o objetivo de repetições que você precisa alcançar com aquele peso. Quer dizer que você tem que fazer 12 repetições, sendo que o máximo, antes de você atingir uma falha técnica, por exemplo, que é quando você faz errado para conseguir completar, né, seja atingido, tá? Então, Carlotinha, o mais importante que a gente tem em relação à intensidade, quando a gente fala de hipertrofia, é saber que ela só é viável ou interessante ou útil quando a gente tem também uma quantidade de repetição crítica para você conseguir fazer com que o seu músculo entenda que existe um estímulo para ele hipertrofiar. Por quê? Porque dentre as qualidades musculares, né, a hipertrofia ela depende muito do número de repetições que você faz.